Olá, meu nome é Luiz, eu sou médico, sócio proprietário da Criogênese. A Criogênese originariamente, né, surgiu como um banco de cordão umbilical. Hoje nós temos vários produtos da área de biotecnologia e atendemos uma gama enorme de pacientes e clientes de maneira geral. Meu sócio Nelson, hematologista. Eu sou hematologista, né, e hemoterapeuta, e cuido da parte técnica, né, da Criogênese, que é uma empresa de biotecnologia voltada a guardar materiais biológicos, como células-tronco e outros materiais biológicos, no sentido de medicina regenerativa, que nada mais é que tentar recuperar tecidos perdidos por meio de medidas biológicas, usando células-tronco, por exemplo. Exemplo prático, vamos supor uma perda da função hepática, utilização de células-tronco, no sentido de que essas células-tronco, ou por liberarem substâncias que ajudam a regeneração, ou por elas se tornarem novos hepatócitos, ou novas células do fígado. Essas fontes são diversas, né, Luiz? Células-tronco, que a gente tem como critério a criopreservação, a guarda, e, sobretudo, a autóloga para a própria família ou para o próprio paciente, pelo menos a priori. E os principais produtos que nós temos nesse campo são a célula do sangue de cordão umbilical, A célula do próprio cordão, do na verdade, tecido do do tecido cordão, do cordão, a, a polpa de dente de leite. a polpa de dente. A, Estamos estudando outras fontes também, que é tecido gorduroso, e são outros produtos que estão em fase de análise científica, de critérios técnicos. Temos também, já também voltado à medicina regenerativa, o fator de crescimento plaquetário e terapias contra doenças autoimunes, como plasmaférese e fotoférese, que usando tecnologia de aférese, como também indo ao encontro de utilizar a nossa tecnologia de criopreservação, nós também voltamos parte da nossa clínica para a medicina reprodutiva. E dentro da medicina reprodutiva, a estocagem de sêmen. Então, isso faz com que nós possamos assegurar a reprodução em pacientes que eventualmente perderão essa capacidade ou para outras finalidades. Lembrando que a Criogênese é uma empresa nacional, 100% brasileira. Acho que isso é um ponto importante, do meu ponto de vista, é formada por médicos, né? São médicos investidores, claro, que não deixa de ser investidor, mas com um critério médico, né, vamos dizer assim. Eu acho que, não sei, é uma visão muito diferente do investidor somente de dinheiro, né? Nós investimos em ideias também, né? E ela sempre foi formada, né, por profissionais da área da saúde, e todo o seu alicerce também é formada por pessoas dessa área, né? A história da criogênese, que eu fico muito feliz de contar, começa há mais ou menos 25 anos atrás, até um pouquinho mais. Foi quando eu encontrei o meu sócio, Luiz, sócio e amigo Luiz, num centro cirúrgico de um dentista extremamente inteligente. Eu acho que é uma honra falar o nome dele, é o Dr. Humberto Cerruti, que na boca dele eu vi pela primeira vez sobre o uso de células-tronco da medula óssea para regenerar tecidos para recuperar uma parte óssea odontológica. É interessante porque a minha história de trabalho é no Hospital das Clínicas, né? Eu sou hematologista no Hospital das Clínicas e, até então, para mim, coletar células-tronco era somente recuperar o tecido sanguíneo, né, dos transplantados. Mas fui nesse consultório. Essa foto ilustra, né, a parte do centro cirúrgico, onde eu comecei a produzir plasma rico em plaquetas e também concentrar células mononucleares da medula óssea dos pacientes odontológicos e utilizar na recuperação desses tecidos ósseos.
Eu acho que o Luiz também teve um contato muito grande com esse dentista, né, que teve essa ideia inicial de regeneração. É interessante ouvir o lado dele. É verdade. Nós começamos há um bom tempo, talvez uns 28 anos atrás, mais ou menos, e começamos com a montagem de um centro cirúrgico na clínica do Dr. Humberto, né, que é esse nosso amigo que nós falou. E montamos o centro cirúrgico e tal, e ele, como uma pessoa muito inteligente, muito envolvida com os pacientes, ele tinha esse problema de pacientes desdentados e que precisava resolver a dentição do paciente. Então, na época, só existiam os implantes convencionais. Então, como o Nelson falou, ele começou a pesquisar a respeito de formação de osso. A partir daí, ele chegou ao fato de, na época, estarem começando os estudos com célula-tronco para a reposição óssea. Então, nós montamos o centro cirúrgico. Aí tem uma foto minha, né? Não parece que sou eu, mas sou eu. É que eu estou mais um pouco menos gasto aí pelo tempo. E, enfim, mas aí no aparelho de anestesia, onde nós fazíamos anestesia para os pacientes do Dr. Humberto e para fim de reconstituição da arcada dentária. Então, desse ponto em diante, uma vez o centro cirúrgico montado, nós começamos os estudos para a reposição óssea a partir de célula-tronco, na verdade, onde o Nelson teve importância fundamental nesse processo todo. O Luiz cuidou muito do centro cirúrgico, e uma coisa interessante dessa época era a capacidade que o Humberto Cerruti, o nosso falecido colega, amigo, tinha de investir em coisa de primeira, né? Nessa foto fica claro, a gente usava para concentrar as plaquetas para regenerar tecidos o equipamento de aférese, né? Ou seja, utilizava o modo mais moderno, embora caro, claro, mas era o mais moderno para concentrar plaquetas. E eu, como hematologista, era responsável pela punção e aspiração da medula óssea. E o Luiz, embora anestesista, era muito engajado nessa filosofia, nessa ciência, né, da célula-tronco. E os pacientes, né, eram todos desdentados e fizemos, inclusive, a coisa era tão programática, uma coisa era tão científica, que a gente fez acabamos publicando um trabalho dessa nossa experiência, mostrando, e aí fica claro nessa foto, em que os pacientes que, de um lado, à esquerda, na parte inferior, mostra uma camada de osso mais fina, e depois do uso de regeneradores, plaquetas, células mononucleares, você vê o engrossamento da placa óssea da região mandibular para que possa ser colocado um implante. E mais ainda à direita, você vê um tecido ósseo pleno formado depois de alguns meses. Ou seja, de uma boca desdentada, a pessoa, após alguns meses, tinha um implante sólido, até numa brincadeira que o Cerruti falava que dava para comer amendoim, né? Inclusive você vê ali do lado direito a falha da maxila ali, né? Aqui, onde iriam os dentes, né? Que não tinha suporte para colocar o dente, que é ali que se colocava o implante, né? Exato. Então esse foi eu acho que foi um embrião mesmo, né, da nossa empresa, porque reuniu a ideia da regeneração de novos tecidos, né, investir em alta tecnologia e para isso nós buscamos construir o nosso primeiro laboratório, que eu acho que foi o retrato de tudo isso que nós falamos até agora. Inclusive nessa época aí, não se falava em célula-tronco, na verdade. Já era. A única coisa que se fazia para esse tipo de paciente era retirar um pedaço, um fragmento da crista ilíaca, levar para a boca do paciente. E era extremamente mutilante, né? Mutilante, inclusive para senhoras, né? Que era uma cicatriz definitiva. Então você retirava o osso, implantava na maxila
depois de 6 meses, você ia colocar os implantes dentários dessa paciente. Então, com essa nova técnica, ou seja, do implante de célula-tronco, você não tinha mais que operar o paciente, você dava uma condição de mastigação excelente para esse paciente, é a mesma. Não é? Foi uma época visionária mesmo, que não existia quem estudava esse tipo de problema, né, e esse tipo de solução, né, com a célula-tronco. Bom, então, passado esse primeiro estágio, essa primeira fase, vamos dizer assim, nós começamos a investir na montagem de um laboratório que nos desse suporte a fazer as coisas que a gente imaginava com a qualidade que o procedimento precisava, requeria. Então, nós começamos a montagem de um laboratório. Então, esse laboratório tinha algumas coisas que, para a época, eram muito boas. Por exemplo, a entrada do laboratório, nós tínhamos essa porta em aço inoxidável, que era uma porta de freezer, na verdade, né? Uma porta Porta que fechava hermeticamente o laboratório, tinha pressão positiva. Exatamente, né? Laboratório com pressão positiva, todo ele com acabamento em laca, todo o material em aço inoxidável. Você vê toda a bancada em aço inoxidável, uma coisa. Hoje, você olhando, é um laboratório simples, tal, mas isso há 20 anos atrás era. 25 anos, 25 anos atrás. Imagina. Era 25 anos, ninguém falava de célula-tronco. Imagina. Tantas pessoas que foram visitar o laboratório falavam de boca aberta. Falaram, poxa, o que é isso? Na verdade. E ainda mais para um grupo que estudava particularmente, não era uma atividade comercial. Era um grupo que estudava célula-tronco, um grupo que desenvolvia pesquisa de maneira... Sim, avançada. Você vê que as cantoneiras arredondadas, para facilitar tanto a limpeza e também evitar acúmulo, né? É um laboratório que foi visitado por inúmeras autoridades, né? Essas imagens chegaram até o professor Arnold Kaplan, que é considerado um dos pais da célula-tronco, né, mesenquimal. Vários professores americanos vieram para o Brasil, acabaram visitando também o nosso laboratório e acharam um laboratório de excelência, né? É um laboratório de excelência hoje, imagine há 25 anos. Mais uma vez, o que o Luiz falou é importante, é uma época que célula-tronco não era um tema tão discutido como é hoje, né? E nesse laboratório, com pressão positiva, tudo controlado, foi feito essas primeiras pesquisas de isolamento de célula-tronco mesenquimal, né, que imagina, há 25 anos, todo mundo falava de célula-tronco hematopoética, formadora de sangue, mas a gente também estava estudando, nessa época, uma célula-tronco diferente para a formação de tecidos, e com a ajuda, sobretudo, do professor Arnold Kaplan, americano, né, da Universidade de Duke, onde ele foi, na Case Western, e que foi um grande mentor dessa ciência para o mundo. Aí o nosso primeiro tanque, né? Esse é um embrião, né? Um embrião, né? Aí é o começo da criogênese, na verdade, historicamente. Foi o primeiro tanque onde nós tentávamos arquivar os nossos estudos em nitrogênio líquido, e durou muito pouco tempo, né? Sim, esse tanque. Logo em seguida. Depois, né? Você vê que a gente já, daquele pequeno tanque, onde cabiam poucos materiais, mas era um tanque extremamente moderno para a época e prático, pequeno, a gente partiu já para um aumento, porque era a necessidade de nós guardarmos os materiais, células aspiradas de pacientes, os primeiros tecidos de pessoas interessadas em guardar células para si, para a própria família. Então, a gente tinha que garantir uma qualidade de guarda para o futuro. Então, você vê que nós investimos nesse começo em tanque de nitrogênio, né, esse redondo, de boca arredondada, e ao seu lado um tanque um freezer chamado ultra freezer. Por quê? Porque, embora elétrico, é um freezer muito diferente desse freezer que nós temos em casa, né? É um freezer que vai para menos 150 graus, por incrível que pareça, menos 150. Aí acho que o Luiz também tem uma opinião, né? A gente, com este aprendizado de nós termos duas tecnologias de estocagem, né, elétrico e de nitrogênio, a gente hoje, nós, com
toda a nossa experiência, sabemos que o investimento a gente preferiu fazer em nitrogênio. É muito mais seguro e estável. Bom, então, esse tanque é um tanque bastante rudimentar, o primeiro tanque que servia para dar suporte para as nossas pesquisas. Porém, já se comentava no Brasil que algumas famílias, as famílias que tinham posses, né, mandavam o sangue do cordão do próprio filho para armazenar em bancos de sangue de cordão umbilical fora do país, porque aqui não tinha bancos privados. Logo em seguida a isso, um tempo depois, a lei que dá suporte ao funcionamento dos bancos de sangue de cordão umbilical foi Foi promulgada, foi promulgada, né? Foi promulgada a lei que dava suporte a esse tipo de empresa e nós começamos a pensar, então, a estocagem do sangue do cordão umbilical. Certo? Aí, em 2002, né, foi essa lei. Foi uma lei provisória, se não me engano, uma RDC 190, é histórico isso aí, em que começava a dar as orientações para o trabalho do banco de sangue de cordão umbilical privado. Como a gente já tinha todo esse laboratório já construído, com todos esses equipamentos de ponta, a gente, já pensando nisso, como o Luiz falou, a gente abriu a empresa Criogênesis em março de 2003. Mas lembrando que esse laboratório já estava construído há pelo menos 2 anos antes dessa data. A gente somente oficializou e começamos a coletar os primeiros produtos, né, de sangue de cordão para a própria família logo depois de março de 2003. Então, verdade, esses são os primeiros tanques, né, como a gente vai mostrar e comentar, o elétrico e de nitrogênio. Eu acho que esse aqui foi um tanque mais definitivo, né, uma versão mais atualizada, onde você tem uma tecnologia líquido-vapor, né? O que é interessante, porque você mantém estável o sangue de cordão a uma temperatura próxima de 180, 170 negativo, e não dependendo de energia elétrica, o que é muito complicado no Brasil, né? E o MVE é uma indústria muito conhecida nessa área de criogenia. inclusive os cordões não ficam em contato, né, com o nitrogênio nesse tanque. O nitrogênio fica Líquido, né? Ficando só no vapor. exatamente, né? nitrogênio líquido. Os cordões ficam apenas na fase de vapor a menos 190 graus. Então esse foi, na verdade, como nós falamos, esse foi o nosso primeiro tanque, mas uma mudança na tecnologia que se arquivava medula e sangue de cordão umbilical aqui no Brasil. Foi esse tanque. E a segurança que a gente trouxe, né, biologicamente falando, para as famílias, é que, como não era mergulhada no nitrogênio líquido, não havia chance nenhuma de um produto contaminar o do outro cliente, Bactéria, seja com bactéria, vírus ou outros, né, ou outras anomalias. Então, isso ficou até hoje, né, e hoje praticamente os bancos modernos usam nitrogênio vapor ao invés de nitrogênio líquido. Mas então, para lembrar um pouco da história do aparecimento dos bancos de cordão, nós temos que lembrar da história que foi contada num filme chamado O Menino da Bolha. Menino da Bolha, não é? É o menino da bolha de plástico. Menino da Bolha de Plástico, exatamente. Que tinha uma doença chamada imunodeficiência severa. E, conclusão, ele não poderia andar por aí, ele tinha que ficar dentro de uma bolha. A solução para esse garoto hoje, era um transplante de medula. Na época, tentou-se um transplante de medula com a irmã, com o sangue da irmã. Mas, infelizmente, ele não deu certo, ele adoeceu e tal, acabou falecendo. Mas esse garoto, a história desse garoto, acabou inaugurando uma preocupação, trazendo à tona uma preocupação bastante importante, e que acabou se desdobrando nos bancos de cordão umbilical. É isso Aí, mesmo, né? não é? O nome dele, né, só pincelando um pouquinho essa história, que é uma história que eu acho muito importante para o embasamento, né, da coleta de sangue de cordão umbilical para a própria família. O nome dele é David, né?
essa história ficou tão marcada nos Estados Unidos, que ficou conhecido como o menino da bolha, porque a NASA fez uma estrutura dentro da casa dele para que ele vivesse, como ele tinha uma doença que tinha defesa imunológica praticamente zero, a NASA fez uma casa de plástico, uma estrutura para que ele vivesse dentro. Só que por muitos anos ele viveu. Então, chegou um momento que ele pedia para a mãe que o sonho dele, quando ele abria a janela e via o sol, era tentar tocar o sol, tentar ir para a natureza. Então, aí a NASA fez uma roupa tipo de astronauta para que ele pudesse andar na rua e pudesse ver a natureza. E o que chama a atenção, o Luiz falou isso, mas eu vou reforçar um pouquinho em relação a isso. E daí o embasamento ao sangue de cordão. Ele não tinha doador compatível. Os americanos procuraram doador compatível para ele, não tinha nenhum. Então ele ficou por anos sofrendo dessa maneira até acharem uma solução que não foi a ideal, por muitos anos depois, sofrendo, que foi a medula da irmã. Mas a compatibilidade, às vezes, nesses casos, não são completos. O risco é muito alto. E, infelizmente, logo depois desse transplante, ele morreu. Então, assim, o fato é que a guarda de sangue de cordão para a própria família, ele dá a oportunidade de você ter um produto imediatamente utilizável. E quando, às vezes, as pessoas falam, pô, mas essa doença desse menino é uma imunodeficiência severa combinada. Será que ele é um defeito genético? Então, será que vai usar o próprio? Mas acontece que hoje, diferente dessa década de 70, hoje dá para corrigir esse defeito e reinfundir de uma maneira mais rápida e fazer esse David, que nasce hoje, a sobreviver usando a própria célula-tronco. Aí tem uma segunda história, acho que a gente é uma história que marcou o início, né, do transplante de sangue de cordão umbilical, que foi a história do Matthew Farrell. Aí ele está um pouco mais velho que 6 anos, a irmã chama Alison, e ele foi o primeiro transplante de sangue de cordão umbilical feito no mundo, em 1988. Ele tinha uma doença uma aplasia de medula, ele não produzia sangue por um defeito genético. Nessa época também não existia a possibilidade de corrigir, e, mais uma vez, não tinha doador compatível. Aí havia uma proposta do professor Hal Broxmeyer, que era um grande professor, o primeiro estudioso nessa área, de coletar o sangue do cordão dessa pequena jovem que nasceu para isso, que é a Alison. E coletaram o sangue de cordão da Alison para salvar o Matthew Farrell. E aí o Luiz, acho que contar essa parte da história que é linda, foi a gente conhecer o próprio professor Hal Broxmeyer, que salvou aquele menino. Foi o primeiro de 50 mil transplantes usando sangue de cordão umbilical ou mais, realizados no mundo com sucesso. Inclusive, a família, né, a mãe engravidou já para a tentativa de tratar o Matthew, né? Na verdade, foi isso, né? E uma vez que ela nasceu, foi coletado o sangue do cordão umbilical e foi feito o transplante. E um transplante que deu certo, evidentemente, e hoje o Matthew tem aí crescido, já está aí com o filho dele, casado com o filho, e faz palestras pelo mundo, contando a história dele e sendo um camarada que defende o uso do cordão umbilical, o arquivamento, né, pelas famílias, evidentemente, e o Ele uso. fala Né? muito sobre isso. Hoje ele tem 37 anos, aproximadamente. Ele recebeu o cordão com 6 anos, nitidamente isso foi um sucesso. Né? Ele está com a família aí, mostra mais ainda o benefício que o Hal Broxmeyer, o falecido professor Hal Broxmeyer, fez para o mundo. E acho que chama a atenção de novo o problema que ele enfrentou, a falta de doador compatível. Teve que nascer a irmã para poder coletar. E o segundo ponto importante, que é o sangue de cordão, ele é muito tolerante. Se fosse uma medula de um adulto, poderia dar reação colateral, como foi na primeira história do David, do menino da bolha. Como foi sangue de cordão umbilical,
o efeito colateral foi muito menor. A recuperação foi com 18 dias, ou seja, foi um cordão de uma qualidade ótima, né? Não podia ser diferente, né? Foi coletado pela equipe do professor Raul Broxmay. E lembrando que o transplante não foi nos Estados Unidos, no laboratório do Raul Broxmay. Esse cordão foi para Paris, e o transplante foi feito em Paris por uma outra professora tão famosa quanto Raul Broxmay, viva, ela está aposentada hoje, que é Eliane Gluckman, que foi a mentora desse primeiro transplante e de centenas e dezenas de milhares que foram feitas depois, com sucesso. Só um detalhe para explicar, gostaria que você falasse também, que é o critério de pega do transplante, né? Que nós falamos com 15 dias, ele pegou o transplante, fala um pouquinho disso, só para deixar claro aqui. Então, foi um transplante, assim, todo mundo fala que o sangue de cordão tem pouca célula, que é difícil, mas você vê como quando você coleta, seguindo critérios da Associação Americana, com número de células viáveis, número de células adequadas, a pega é feita com um número de dias baixo, ou seja, abaixo de 20 dias, e isso traz uma segurança no transplante, né? O período que ele fica sem produzir sangue é muito curto, e isso é positivo. Exato. Eu acho que nessa evolução também, eu acho que nós tivemos sorte, a gente conheceu, então, o professor Raul Broxmay, pessoalmente, né, Luiz? Onde foi? Foi em São Francisco, né? Foi numa aula que ele deu, uma aula magistral, como sempre. E essa foto que a gente está vendo aí, infelizmente o Luiz não participou dessa foto, estava presente, mas não nesse momento, que é a Joanne Kurtzberg, né? Uma figura também, uma figura ímpar, em termos de científicos, duvido que alguém fale mal dela, uma pessoa que estudou muito transplante de sangue de cordão umbilical, mas nessa foto eu queria mencionar outra coisa. Foi uma médica que estudou muito a regeneração de tecidos não sanguíneos, ou seja, hoje ela lidera vários trabalhos usando sangue de cordão umbilical no tratamento de, por exemplo, paralisia cerebral, que é muito comum pós-nascimento, em diabetes, em autismo. Ou seja, ela lidera muitas pesquisas nessa direção, né? Não do transplante convencional, mas do transplante de tecidos não sanguíneos. Bem, então as coisas continuam, né? Nós tínhamos essa parte científica sendo desenvolvida e tal, e o banco, graças a Deus, continuava crescendo, né? Então, chegou um ponto que nós precisávamos de um lugar maior. Então, nós mudamos, passamos um ano e pouco construindo um outro laboratório, que é esse laboratório que está aí, essa é a entrada do laboratório. Esse laboratório já era bem maior do que o primeiro, né? Que o primeiro cabiam poucos tanques e tal. Esse aí nós fizemos um laboratório maior, já todo dividido, cada sala com uma etapa da preparação celular e a parte da estocagem. Já uma área bastante técnica, com ar-condicionado, todo voltado para a atividade mesmo. Um centro cirúrgico na época, e parte de escritórios e tal, enfim, a empresa cresceu muito nessa época, né? Ficamos nesse laboratório aí em torno de uns 10 anos. Quanto tempo ficamos? Por aí, né? 10, 12 anos. Ficamos nesse laboratório, né? na Louisiana. Sim. E, mais uma vez, os trabalhos científicos continuaram, mas a área física, em pouco tempo, se tornou pequena. Novamente, nós subjugamos, né, o crescimento da empresa, né? Então, de maneira que nós precisamos mudar novamente, preparar um novo laboratório, que é esse outro laboratório que aparece aí, já um prédio bastante grande, bem maior, bastante segmentado, com as atividades bastante separadas. Nesse prédio, conversamos muito, eu e o Nelson, a respeito do projeto de instalação, o que deveria ou não fazer, o que deveria ou não ter, e de maneira que hoje nós temos um dos melhores laboratórios
brasileiros de célula-tronco é o nosso laboratório. Isso sem falsa modéstia. Quem fala são as próprias pessoas que vêm aqui, vêm nos falar, tal, que realmente é um laboratório muito bom. Não é? Nós temos nesse laboratório uma área técnica, não é? Que é bastante boa. Esse último laboratório, né, em relação ao nosso primeiro, o nosso primeiro era na Avenida Bandeirantes, era um laboratório praticamente de 4 cômodos, vamos dizer assim, né, totalizando em torno de 100 metros quadrados aproximadamente, e partimos para aquela segunda casa, na Luisiânia 147, sob muita discussão, muito investimento, para nós um risco mínimo, porque havia muito interesse dos pais, né? E o nosso interesse de fazê-los não mandar mais para fora, mas sim guardar no nosso país. E aí foi com uma casa mais específica, nós tínhamos áreas separadas, administrativas, técnicas, e acho que totalizava em torno de 180, 200 metros quadrados. Praticamente nós triplicamos o espaço em relação ao primeiro, e obviamente aumentou o número de tanques de criopreservação, né, de estocagem, e esse último é incomparável, né? Hoje nós temos uma área talvez até 10 vezes maior ao nosso segundo laboratório, né? Esse último nós temos de uma área física em torno de 2.000 metros quadrados, e com uma facilidade muito grande para os clientes, né, poderem nos visitar, porque, além de tudo, nós temos São Paulo, nós temos uma dificuldade muito grande de estacionamento. Provavelmente nós temos um estacionamento para 20 carros com grande facilidade, né? E a parte técnica, tudo, como o Luiz falou, a gente não legisla em causa própria, né? Sempre nós recebemos agentes externos de qualidade, e eles, obviamente, todos eles, pelo menos, nos reportam que o nosso laboratório é extremamente eficiente, né, e com alta qualidade. Eu acho que é isso que a gente espera. E nós queremos oferecer para os clientes. Essa é uma visão geral do nosso laboratório nessa versão atual. Como disse, né, um aumento de ganho de área substancial, tanto é que os nossos tanques não ficam colados um ao outro. E nessa primeira visão, nós temos à direita, o que chama muita atenção, é um criopreservador CBS, né, de origem norte-americana. E o que vem a ser esse criopreservador programável? Que isso garante muito a viabilidade das células coletadas de nossos clientes. Porque a gente acha que criopreservar basta pegar a célula, né, o sangue de cordão coletado, e, teoricamente, na prática, seria jogar numa geladeira, uma ultrageladeira, e aquilo vai congelando. Mas não é tão simples assim. A gente é obrigado a colocar crioprotetores, né, e esses crioprotetores vão fazendo um invólucro na célula para que ela não quebre com a criopreservação, porque o gelo, a gente sabe, quando a gente pega uma garrafa de água e a gente joga no freezer, ela explode às vezes. É o que acontece com as células humanas, elas explodem. Nós precisamos evitar isso. De que forma nós evitamos? A gente usa primeiro crioprotetores, e, em segundo, a gente controla a taxa de resfriamento. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente começa a colocar as células do sangue de cordão dos nossos clientes e do tecido do cordão nesse equipamento aí CBS que a gente está vendo, ele começa congelando 1 grau por minuto, depois 25 graus de decaimento por minuto, ou seja, é tudo controlado por computador. E a gente não tem só um equipamento. Quem tem um não tem nem, né? Não tem equipamento. Nós temos 3. Nós temos o primeiro Cryomed 1010, que foi no nosso primeiro laboratório, que, por ser de alta tecnologia, está em funcionamento. Nós temos esse segundo CBS de origem norte-americana, extremamente confiável, e nós temos um terceiro de origem francesa também, de alta qualidade, que também, mas todos eles fazem a mesma função, que é criopreservar de forma controlada, com um rebaixamento controlado de temperatura. Não sei como você tem para acrescentar alguma coisa, Luiz, aí que você... Aliás, o Luiz, ele foi o responsável, eu vou ser muito sincero aqui, da parte de engenharia, eu acho que é um engenheiro médico na nossa unidade. Ele entende muito sobre isso. Não, você falou, sem dúvida, acho que talvez
do ponto mais importante, que é a criopreservação celular, né? Sem dúvida, esse é um momento crucial do procedimento em si, mas também temos a estrutura do laboratório como um todo que deve ser ressaltada, não é? Então, aí vocês podem ver a quantidade de tanques, né, dispostas no salão de armazenamento. Todos esses tanques são abastecidos com nitrogênio líquido. Esse nitrogênio vem por esses tubos que estão, aliás, vem por esse tubo que está junto ao teto, e cada um recebe essa derivação, onde ele recebe o nitrogênio de tempos em tempos, né? Eles têm um controle automático de nível de nitrogênio, de maneira que aí não falta nitrogênio nunca. O tanque principal de nitrogênio fica fora desse laboratório, onde ele é abastecido à medida que o nitrogênio diminui a quantidade, vem um caminhão, abastece o nitrogênio e o que permite o abastecimento automático desses tanques. Esse é um laboratório que ele é totalmente vedado e ele tem um sistema de ar também próprio para ele. Já o laboratório, que é essa outra parte para o lado de cá, tem uma divisória de vidro entre o laboratório propriamente dito e a área de estocagem. Esse laboratório é um laboratório onde o ar também é filtrado, um ar classificado, uma classe 8, aí, não é isso? Isso. A classe 8. Então, uma classe 8, e dentro das cabines é a classe 7. A cabine é onde o sangue ele é processado, onde você vai manipular esse sangue, dentro das cabines. Então, ali você tem uma qualidade de ar melhor, mais pura do que nesse laboratório, que é mais puro do que onde ficam os tanques, que, na verdade, não precisa, na verdade, de um ar purificado lá. Não é? É interessante, né, que esse laboratório ele foi construído nessa nossa terceira versão e atual, recebendo muitas instruções de qualidade de laboratórios internacionais. Em que sentido, né? Porque a gente queria evitar excesso de manuseio ou de andar pelo laboratório. Então, toda a disposição dos equipamentos foram feitos a minimizar os riscos de precisar ficar andando, indo e vindo de uma maneira muito repetitiva, e com isso diminuindo todas as chances de contaminação cruzada, de bateção entre um colaborador e outro, e com todos os cuidados, né, obviamente, de ar-condicionado e que é necessário para esse nível, né, de processamento celular. A gente passou de nível de processamento simples de sangue de cordão umbilical para um nível mais alto, que é realmente de terapia celular, ou seja, de manuseio de células em cultura. Por isso que o nosso cliente, quando, por exemplo, guarda uma célula tronco mesenquimal, ele pode estar pensando que a gente pega o tecido do cordão dele, por exemplo, e joga na geladeira. Não. Para garantir que esse produto esteja realmente funcional quando ele precisar, a gente já expande a célula previamente, já individualiza essas células tronco-mesenquimais previamente. Então, quando ele pedir para uso clínico, a célula tronco-mesenquimal já estará individualizada, não é um tecido colocado numa geladeira e que nós vamos derreter e tentar fazer a expansão e a individualização desse tipo celular. Ou seja, ela é criopreservada já na forma e função, né, que ela vai exercer. E aí, Para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento do laboratório, todo o pessoal é trajado também com esse uniforme, que na verdade não é um uniforme, uma roupa, para evitar a contaminação de agentes externos com a parte interna, com a área interna do laboratório. Várias divisões do laboratório são feitas por parede de vidro, como vocês estão vendo aquele camarada sentado lá no fundo. Ele está separado desses dois primeiros aqui por uma parede de vidro, que é uma outra área do laboratório. Tá? E nesses ambientes que foram passados também, nota-se câmeras, né, e sensores postas nas paredes, no sentido de que as informações ambientais de temperatura, umidade, sejam passadas por uma central de controle, e, obviamente, essa central de controle expande essas informações
para os usuários que são responsáveis por esses equipamentos e por esses produtos, com devido alarme. Mas uma coisa que é muito importante no trabalho da nossa empresa é que a nossa empresa ela não fica sozinha. Ela não é uma empresa que às 17 horas fecha a porta e a gente depende só de alarme à distância. Não. Nós temos representante da área administrativa e da área técnica presente no na nossa central 24 horas por dia, né? Exato. Uma coisa que você já falou, mas eu gostaria de ratificar, chamar a atenção, é o sistema de alarme do laboratório, né? Esse laboratório é todo monitorado, desde temperatura, a eletricidade, todos os tanques individualmente, são monitorados tanto do ponto de vista de nível de nitrogênio quanto da temperatura de cada tanque. É todo filmado, 24 horas por dia o laboratório está sendo, ele é filmado. Enfim, é um laboratório que tem um suporte muito bom de todos os parâmetros que a gente opera, não é? Exatamente. E deixa a gente tranquilo, né? Porque qualquer variação de temperatura, eu vejo muitos laboratórios por aí e que analisam, vendem esse produto para clientes, mas eu fico um pouco preocupado com a estrutura, porque não é só guardar, né? Nós temos que ter a segurança da guarda, a segurança biológica da guarda, porque o problema não é coletar, o problema é garantir o produto viável na hora que o cliente precisar, que pode ser daqui 5 anos, 10, 15. Então, você tem que manter um produto de 20, 25, 30 anos sem sofrer qualquer intempérie ambiental. Acho que esse é o ponto. Exato. Bom, então é o seguinte, nós falamos de várias coisas aqui, várias coisas importantes, não é? A qualidade do banco, a área física, a tecnológica e tudo mais. E existem outras coisas envolvidas e também são muito importantes, que a gente dá muita importância, e uma delas é a certificação internacional. Ou seja, a criogênese, hoje, já há muitos anos, ela é certificada por uma entidade internacional, o que permite que o usuário do banco, eventualmente, vá tratar um problema qualquer, vá precisar de um transplante de medula e ele está em outro país do mundo. Eu posso mandar essa bolsa para lá. Então, essa certificação que a criogênese tem é o que permite isso. Se você não, ou seja, se você não tem esse tipo de certificação, você não consegue, a bolsa não consegue sair do país, a bolsa não vai ser recebida por um grande centro de transplante fora daqui. Então, na verdade, essa certificação é da ABB. No começo, né, o primeiro nome era ABB. A ABB é uma estrutura que apareceu no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que tratava, que objetivava diminuir os problemas com os transplantes de sangue que aconteciam por causa da guerra. De lá para cá veio crescendo, e hoje é uma certificação internacional para bancos de sangue. E o banco de cordão é uma fração da atividade do banco de sangue. Então, nós temos a ABB, há quase 10 anos, é isso, Nelson? 12 anos. 12 anos. Então, há 12 anos que nós temos a ABB, e o que nos certifica a mandar o sangue do nosso cliente para qualquer lugar do mundo, não é? Não é verdade? Ou seja, nós temos a mesma qualidade, a mesma apresentação técnica, o mesmo produto, a mesma finalidade dos bancos norte-americanos do melhor naipe, né? Porque também são acreditados pela mesma instituição. E é justo isso, né? É justo essa exigência dos trabalhos internacionais, porque quando eles recebem um produto brasileiro, obviamente eles vão fazer todos os testes, não só brasileiro, que venha de outros países. E é interessante que esse produto chegue com qualidade. E com essa certificação, com certeza o nosso produto vai estar entre os melhores. E não é uma coisa fácil, gente. Eu posso dizer para vocês que nós recebemos agentes externos, grande parte norte-americanos, teve franceses também que vieram,
e eles comparecem, ficam 2, 3 dias aqui vendo papel por papel, procedimento técnico a procedimento técnico, e que tem que estar dentro do padrão de qualidade mundial. Ou seja, é deixar de legislar em causa própria, dizendo que o meu banco é o melhor, para que outros agentes e de qualificação da área possam também assegurar, não, esse produto está dentro dos padrões de qualidade e pode ser utilizado clinicamente, seja para algum trabalho internacional, seja para uma terapia mesmo. Lembrando que os critérios que eles cobram aqui do Banco Brasileiro são exatamente os mesmos critérios que eles cobram dos americanos. Então, aqui nós somos medidos pela mesma régua do americano. Não é? Então, não tem diferença. Uma bolsa saída da criogênese tem a mesma qualidade de uma bolsa saindo de qualquer banco americano. Até acho que quando eles vêm para o Brasil, eles ficam até mais exigentes, verdade. porque eles acabam até desconfiando mais, pedem muito mais documentos e olham com um olhar um pouquinho mais crítico, né? Crítico, na minha opinião. Mas tudo bem, o fato é que nós recebemos 6 visitas, são 12 anos de história com a ABB, e nós não tivemos nenhum problema, nenhum ponto negativo, vamos dizer assim, né? E tivemos, né? Você pode contar também da certificação nacional, que não é menos importante, né? Exatamente. A certificação da ABB, ela vem de 2 em 2 anos, né? Vem certificar o banco. E nós também temos a certificação ISO. A certificação ABB, eles veem todo o banco, veem o banco como um todo, mas eles dão o enfoque na parte técnica do banco. É isso que interessa para a ABB. Quer dizer, como volto a repetir, interessa tudo, mas eles vêm com olhos bem apurados para a parte técnica. E nós também temos a certificação da ISO. A ISO é uma certificadora que vem todo ano. Então, todo ano a ISO vem aqui para certificar o banco. E a ISO certifica já a parte documental, não é? Já a parte de qualidade documental do banco. Né? Então, isso, como eu falei, é uma visita anual, que também eles ficam 2 dias aqui e reviram toda a documentação do banco para você ter o selo de qualidade. Né? E, por fim, a gente, obviamente, tem que ter o credenciamento principal no nosso país, que é o alvará sanitário da vigilância. Mas acho que, contando toda essa história nossa desse nosso compromisso com o cliente, de oferecer um produto quando ele precisar com qualidade, a gente tentou buscar mais coisas, né? Tentou atender mais detalhes. E eu acho que, como nós somos médicos, e desde o início nós pensamos como médico, acho que a finalidade sempre será essa, sabe? É atender o cliente, atender o melhor possível quando ele precisar. Eu falo sempre se quando ele precisar, porque uma coisa é coletar bem, outra coisa é oferecer o produto bom daqui 30 anos. São situações totalmente diferentes. E você só consegue atender bem daqui 30, 40 ou até 50 anos se o produto ficar sob controle a menos 170, 190 graus Celsius negativos, sem variação de temperatura e com controle de umidade, controle de liberação, exames bem feitos, controle de CD34 viável, que são as células realmente que produzem sangue, e, no caso da mesenquimal também, fazer culturas de expansão com qualidade, sem contaminação. Então, são muitos passos, por isso que a Associação Americana fica 2, 3 dias aqui nos acompanhando e com lupa, né, com olho ali, na lupa, sobre cada movimento que nós fazemos dentro do laboratório. Isso acaba, do ponto de vista prático, o nosso setor de qualidade, a enfermeira da qualidade acaba sintetizando em um só documento tudo que a Anvisa pede, tudo que a ABB pede, tudo que o ISO pede em um só documento, que é o manual de qualidade da empresa. Então, todos os critérios são satisfeitos. E esse é o nosso manual da qualidade. É isso que nos garante ter um atendimento de primeiro mundo para qualquer paciente, qualquer cliente. Não é? Bom, e dando continuidade a esse leque aí,
Evidentemente que a empresa não trabalha só com sangue de cordão umbilical. Nós somos atrás de outras células-troncos, outras origens para a célula-tronco. Então, há muitos anos, se sabe que na polpa do dente de leite existem células-tronco. Então, um dos produtos que a Crio armazena hoje é a polpa do dente de leite. Então, essa criança, quando o dente começa a ficar molinho na boca, que vai perder aquele dente, esse dente é extraído, um dentista, evidentemente, de maneira asséptica, esse dente vem para cá, se retira a raiz do dente, que está cheio de célula-tronco ali, se faz uma expansão objetivando o aumento de células, o aumento do número de células, e essas células são guardadas, que são a polpa do dente de leite. Não é verdade? Isso, verdade. E é muito interessante, eu e o Luiz vivemos isso no laboratório de cultura. Esse material que a gente remove do dente, da polpa, da região interna do dente, em cultura é impressionante a capacidade que aquelas células-tronco mesenquimais, que são formadoras de tecido, são capazes de formar tecido neurológico. Isso é muito interessante. E, obviamente, esse é um campo que abre, que eu estou vendo que vai ser muito utilizado no campo odontológico mesmo, né? Por causa dessas recuperações futuras de dentes que hoje, quando perde, né, a polpa, existe a morte, né, do dente, eu acredito que isso tem os dias contados. Esse é um dos... são elementos novos que nós fazemos, não tão recente, a gente faz isso já há algum tempo, mas é o aumento do nosso portfólio, além do sangue de cordão. Nós temos o tecido do cordão também, né, que antigamente, né, os pais guardavam o tecido mumificado numa gaze de lembrança. Mas como a foto está mostrando, a gente, além de coletar o sangue de cordão umbilical, que é rico em células-tronco hematopoéticas, formadoras de sangue, nós trazemos um pedaço do tecido do cordão do bebê. Esse tecido do cordão, como vocês estão vendo, ele é trazido ao laboratório e ele não é guardado direto, porque muitos laboratórios guardam esse produto direto. A gente não sabe se amanhã vai ter célula-tronco mesenquimal. A gente já isola, a gente digere esse tecido e aí é liberado as células-tronco mesenquimais, são expandidas e individualizadas e aí sim guardamos realmente a célula-tronco mesenquimal desse bebê. Não sei se o Luiz tem alguma coisa a falar, né, porque ele participa muito diretamente nisso. Tem um ponto interessante aqui, que é a parte de aférese, né, Luiz? Sim. E aqui aqui, na verdade, é uma foto de um evento nosso, né? Um evento que foi feito alguns anos atrás, na área de dermatologia, e que mostra dois equipamentos que nós temos aqui na nossa clínica, que é um serviço que a gente chama de aférese, que é um equipamento portátil, Hemonetics, ao fundo, e logo aqui no primeiro plano você vê um equipamento de fotoférese. Basicamente, os dois equipamentos são para tratamento de doenças autoimunes, né? E um com tecnologia de luz ultravioleta e outro com tecnologia de remoção de anticorpos do sangue. E várias doenças a gente pode tratar, rejeição de enxerto, lúpus eritematoso sistêmico, é uma lista infindável e é um dos braços, né? Ou seja, a Criogênese não aumentou somente o número de clientes do nosso primeiro produto, né, do nosso carro-chefe, que seria o sangue de cordão umbilical, mas também propomos outro produto. E acho que, por final, se o Luiz quiser comentar sobre a coleta de sêmen, né? Exato, também oferecemos a coleta do sêmen, como o Nelson disse, que, que, é, que está indicada tanto do ponto de vista de esterilidade, né, quando o homem já tem uma prole constituída e quer guardar sêmen por algum motivo, quanto e principalmente dos tumores de testículo, né, onde está programada, né, a retirada desse testículo, né, que é a orquiectomia, para tanto você guarda o sêmen para você ter chance de ter um filho no futuro, né, porque ele vai perder o testículo. Então, esse também é um outro produto que nós atuamos com
bastante no mercado nesse sentido, né? Mas com certeza o nosso primeiro produto é o sangue de cordão umbilical. Nessa foto que nós estamos mostrando, é a forma mais moderna que tem, aprovada pela Associação Americana de Bancos de Sangue. Você vê que é uma bolsa que cabe em torno de 25 ml, ela é bipartida, ou seja, na verdade são dois produtos, são duas unidades aí, uma contendo 20 ml e outra 5 ml. E aí eu gostaria de fazer um comentário que eu tenho visto os pais nos questionarem. É interessante que muitos bancos vendem a ideia de que guardar em duas unidades em bolsas mais volumosas seja uma vantagem imensa para o cliente. Olha, realmente, olha que eu trabalho com essa área há 30 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo. E eu entendo que o aprendizado que nós temos nessa área de transplante é reduzir o máximo de volume para poder reduzir os produtos crioprotetores para não dar efeito colateral. E quando normalmente você faz uso numa doença grave, é quase que unânime o uso total da unidade, né? Não ficar prometendo para o cliente, nós queremos usar 3, 5, 10 vezes, isso não existe, né? Então, com essas duas unidades, é possível fazer a expansão numérica, reduzir o volume num patamar onde o efeito colateral na infusão seja o menor possível e atendendo os critérios atuais de transplante de células-tronco, conforme é visto nos Estados Unidos, Europa, Ásia, principalmente no Japão e na China. Só lembrando que isso é uma imagem ilustrativa, evidentemente, né? Isso não é sangue, né? Esse vermelho aí é... Eu acho importante, né, depois de falar tanto sobre laboratório, qualidade, que é o que mais interessa o cliente. E aí? Vocês usaram isso? Acho que essa é a grande pergunta. Eu acho que vou contar desde o passado, sabe? Há 20 e poucos anos nós usamos numa leucemia linfocítica aguda, o sangue de cordão, né, do irmão, como esses casos que a gente comentou. Foi logo no início, foi mais ou menos esse transplante entre 2003 e 2004. Numa criança que tinha em torno de 5 anos. Vamos lá. Nós tínhamos também muito conhecimento em plasma rico em plaquetas. Uma coisa que marcou muito na minha história aqui nessa empresa foi um senhor que veio praticamente cego para nós, com uma úlcera de córnea intratável, que seja, destrói totalmente a visão. E eu lembro que a ideia nossa, portanto, era fazer com que as plaquetas dele, após a coleta, seriam destruídas, ou seja, quebradas, a ponto de a gente fazer com que o que tinha dentro da plaqueta dela virar um colírio. Esse senhor usou esse colírio nosso, fabricado com células com fatores de crescimento plaquetário, usou por, se não me falha a memória, em torno de 15 dias. No 16º dia, ele nos comunicou que a visão dele tinha voltado. Isso está em um artigo publicado, obviamente. E com isso nós usamos esse colírio de fatores de crescimento para estimular as células-tronco do limbo ocular para outros pacientes que tinham síndrome seca ou outras úlceras intratáveis de córnea. E com isso eles com uma resposta usando medidas biológicas. Uma outra coisa que também me marcou muito na história, nessa fase da história da criogênese, e que também nos estimulou a investir muito na terapia celular, foi um trabalho que inclusive feito no Hospital das Clínicas, né, mas com células-tronco autóloga. E a gente fez a infusão na medula espinhal, de 30, se não me falha a memória, eu não lembro o número de pacientes, mas foi um número de pacientes bastante grande, e a gente coletou, inclusive quem participou desse trabalho foi a senadora, acho que a atual senadora Mara Gabrilli. Né, a gente coletou células-tronco dos próprios pacientes e nós injetamos na área onde a lesão da medula espinhal marcava quebra de função. E os resultados
laboratorialmente foram muito interessantes. Nós aprendemos muito. Se você ter uma ideia, depois de 6 meses, aquela área que estava bloqueada, a passagem elétrica da medula espinhal, passou a ter transmissão elétrica. Sem dúvida nenhuma, eles não voltaram a andar totalmente, alguns referiam melhora, mas foi um aprendizado inicial que havia algo realmente a investir nessa área de células-tronco. Outra coisa também mais recente, que eu acho que também nos ajudou muito a consolidar a importância da célula-tronco, foram produtos que nós usamos de células-tronco expandidas aqui na nossa clínica, em trabalhos controlados no Hospital das Clínicas, em pacientes com lesão ortopédica, né? E eles também fizeram, acho que está mostrando aí a capa do trabalho, e isso mostra que, com o benefício desses pacientes, o uso da célula-tronco mesenquimal ela é um nível clínico, ou seja, é possível utilizar em pessoas tal como esses pacientes. Também o que marcou também para a minha história, pela importância do hospital que recebeu esses nossos produtos, que no caso é o Hospital Israelita Albert Einstein, que é um dos principais hospitais não só de São Paulo, mas do mundo, que receberam 2 produtos nossos. Isso é uma história mais recente também. Numa doença hematológica, que é uma aplasia de medula. Nós fizemos um reforço com o próprio sangue de cordão dessa criança, e uma doença de tumor sólido, que não é tão incomum em criança. Eu sei que é raro, mas as coisas acontecem, que também foi tratado com um transplante de sangue de cordão umbilical. São esses os exemplos práticos, né? O Luiz me acompanhou muito nessa luta de tentar provar, e que a história provou, de não só guardar células-tronco, né, Luiz, mas propor o uso clínico, que esse é o nosso objetivo. Exato. Que, inclusive, hoje, que atualmente a célula-tronco está indicada para o tratamento de mais de 80 doenças, e que, evidentemente, não se restringe às leucoses ou alguns tipos de leucemia, que, inclusive, não se deve usar, evidentemente, mas é uma terapêutica extremamente importante para um número significante de patologias extremamente graves e que não tem outra solução. Você vai ter que usar um transplante de medula. E se você tiver o seu próprio sangue, a chance de você ter uma complicação é muito menor, não é? Nós estamos esperando oportunidade em pessoas interessadas a fazer uso, né, em diabetes, em autismo, aqui no Brasil, seja protocolo clínico e experimental, claro que tudo precisa ser controlado, em hipóxia cerebral. Eu acho que isso abre um campo imenso de realidade clínica no Brasil, inclusive. E chama atenção, o Brasil ainda é muito embrionário nessa área. Quando nós comparamos o uso de células-tronco para essas diversas doenças que eu comentei, nos Estados Unidos, China e Ásia em geral, excetuando a China, o crescimento é muito maior. Eu acho que advém também de um controle rígido da nossa vigilância sanitária, mas eu acredito que, com o passar dos anos, é necessário aumentar o uso. Muita gente está sofrendo e espera que alternativas existam no mercado para que possa diminuir o sofrimento. Acho que todo esse nosso trabalho, acho que depende dessa equipe que está aí, é uma parte da equipe, né? Nós vamos mostrar o restante. E esse foi um evento, né, que aconteceu. Eu até peço para o Luiz explicar melhor o evento, porque ele participou diretamente, né, da realização do nosso aniversário. Foi o principal aniversário, foi o principal evento da nossa empresa, que marca, né, de uma forma justa, o agradecimento, sobretudo a todos que participaram dessa nossa história, né? Os colaboradores internos, colaboradores externos e as empresas parceiras, né? Porque todos são nossos parceiros. Isso aí foi uma festa de aniversário, na comemoração aos nossos 20 anos de atividade, onde nós, evidentemente, além do pessoal que trabalha diretamente com a gente, né, os colaboradores, não é, os nossos fornecedores,
e algumas pessoas. Infelizmente não dá para convidar, não deu para convidar todo mundo, né? Que é muita gente, mas os principais responsáveis pelo alto padrão de atendimento, de atividade, enfim, da nossa empresa estavam presentes. Foi uma noite bem agradável, bem legal, que a gente pôde conversar com muita gente, não é verdade? Sim, pô, E foi muito bom, muito foi, legal mesmo. foi uma festa de quase que uma festa de formatura, né? É. E justamente foi mesmo. Você vê que aí tem profissionais de alto nível, né? A nossa clínica tem uma característica que os profissionais, como envolve um produto de alta complexidade, habitualmente a formação é de alto nível. E com engajamento, né, de atendimento muito alto, né? Porque se você for ver, o nosso cliente não é aquele que liga uma vez e acabou, vende uma caixa e acabou. A gente acompanha, né? Porque parte dos clientes são gestantes, numa fase extremamente frágil, muito frágil, e que precisa de muita informação. E um produto de certa forma complexa. Então, todas elas conversam meses com esses clientes, acompanham por meses os clientes. Então, precisa ter muito engajamento e muita qualidade de informação. Ou seja, gente, com tudo isso que nós falamos e com essa base nossa, com uma estrutura formada por médicos, a principal finalidade é atendê-los bem. Tá? Eu sei que a gente, quando está nessa fase de... Principalmente o nosso carro-chefe, que é sangue de cordão umbilical, eu acho que é um dos momentos mais felizes. Eu tenho 2 filhos e acho que um dos momentos mais felizes foram recebê-los no mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que problemas de saúde ocorrem. E seria uma honra para nós contarmos com a confiança de vocês. Nós cobramos, como médicos, que o atendimento seja muito bem feito, que a coleta seja melhor ainda e que esse material esteja pronto a qualquer tempo que você precisar. Então, eu convido vocês, antes de tudo, a visitar a nossa empresa, assistir presencialmente a tudo que nós falamos aqui. Eu quero que sua família tenha saúde para o resto da vida. Mas, ao mesmo tempo, quero garantir que quando vocês precisarem, nós possamos ajudar a manter essa saúde. Nós temos como finalidade trazer novos produtos, sempre com uma coisa: melhorar a qualidade de vida do nosso cliente, diminuir o sofrimento quando a doença nos ataca. Eu agradeço muito a todos a atenção e aguardo vocês. Por sermos médicos, nós temos, por obrigação de ofício, a gente tem, por determinação, cuidar da saúde. Então, a nossa empresa, embora seja um comércio, uma atividade comercial, nós, como eu já disse, em virtude da nossa formação, nós temos a preocupação de fornecer, de oferecer uma alternativa aos nossos clientes, que é extremamente importante, você poder ter uma tábua, alguma coisa que você possa se apoiar, uma esperança para o bem da sua família. Evidentemente que você não opta pelo arquivamento do sangue do cordão, contando com alguma coisa, mas se você tiver alguma coisa, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para criopreservar esse material seu, esse material da sua família, para que se um dia, eventualmente, você precisar, você pode contar e vai estar disposto para você, como o Nelson falou, daqui 5, 10, 20, 30 anos, você vai poder contar com esse material com qualidade que você precisa. A vida merece todas as chances. Ou seja, a vida merece todas as chances. É o nosso lema.